E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula sobre divisão celular. Vamos falar um pouquinho de mitose, tá bom? Que é o crescimento do nosso corpo. O nosso corpo passa por vários processos de divisões celulares e nós temos mais ou menos uns 100 trilhões de células. Então, essas células sofreram divisão para poder dar origem ao crescimento do teu corpo. Você antigamente era uma só célula, um zigoto, que foi se dividindo até gerar você hoje em dia. Então, tuas células elas estão sempre se renovando. Mas para começar a falar um pouquinho da divisão celular, as nossas células passam por um processo chamado interfase, que é um processo em que ela está em repouso, tá bom? Alguns livros falam em repouso, mas ela tá acontecendo muita coisa nessa fase. Ela é dividida em três processos. Essa interfase é dividida em G1, fase de crescimento, S, fase de síntese do DNA, duplicação do DNA, e G2, que é o término da duplicação do DNA, tá bom? Essa palavra G vem da palavra gap, que significa intervalo. Então é um momento de intervalo em que a célula está se preparando para começar sua divisão celular. Nós estamos vendo aqui que o tempo maior da célula é na fase de interfase e não na divisão de mitose. Beleza? Então, nessa fase aqui de crescimento, a célula vai se preparar para poder crescer. Para que ela possa crescer, ela vai começar a produzir proteínas, tá bom? Vai começar a duplicar algumas organelas, como mais ribossomos, mais mitocôndrias. Então, algumas organelas começam a se duplicar. Beleza? Na fase S, aí sim começa a duplicação do DNA. De uma fita de DNA, eu vou ter agora duas. Por quê? Porque eu vou ter duas células. Tá ok, pessoal? E aqui também há a duplicação dos centríolos, que são organelas nas células animais, que eu tenho um parzinho de centríolo que vai se duplicar e virar dois pares, tá bom? Porque cada célula vai herdar um centríolo. A gente depois vai saber qual a função do centríolo. E termina na fase G2, que é quando acontece esse término da duplicação do DNA. Beleza? Terminando essa fase G2, a gente passa para a mitose, que é a divisão celular propriamente dita. Durante todo esse processo, aparecem alguns pontos de checagem que a célula ela repara se aconteceu algum erro. Se durante esses processos acontecer algum erro, ela começa a ficar inerte, ela para a divisão celular, ela para do que está fazendo. Então a gente tem aqui um ponto de checagem na fase G1, né? Ela repara se está tudo certo. Na fase G2 tem outro ponto de checagem, a célula confere se está tudo indo bem para continuar o processo. E na fase de mitose tem outro ponto de checagem, tá bom? Caso aconteça um ponto de checagem, ela para imediatamente a divisão celular. Beleza? A maior parte do tempo a célula está na fase de interfase, tá bom? Na fase de duplicação do DNA. Então vamos passar aqui. Tá aqui. Nessa fase de interfase, a gente tem então a fase G1, G1 de gap, né, de intervalo. Eu tenho somente uma fita de DNA. Quando eu passo para a próxima fase, S de síntese, começa a duplicação desse DNA e na fase G2 acontece o término da duplicação do DNA. E isso está tudo a ver com a construção da estrutura do cromossomo. Quando eu pego aqui, ó, se eu pegar um cromossomo, nada mais é do que um carretel de DNA. Quando ele está na forma simples, eu digo que ele só tem uma fita de DNA. Durante o processo em que há a duplicação da fita de DNA, na fase S, né, ele vai começar a criar esse cromossomo aqui, né, que vai ser visto durante a metáfase, que a gente vai falar daqui a pouco, como eu vou conseguir ver o cromossomo de forma duplicada, tá ok? Mas aqui eu vou perceber que isso aqui é feito de uma fita de DNA, essa cromátide aqui, ó, e essa outra cromátide é a duplicação do DNA formando outra fita, porque é isso que vai ser dividido durante a mitose. E durante esse processo de divisão, há o rompimento dessas cromátides, cada uma indo para uma célula, beleza? Isso vai para uma célula, isso aqui vai para outra célula. Acontece o rompimento no meio. Tranquilo?
Então, meus amigos, está aqui o processo de mitose, né? É uma divisão das células somáticas, as células do meu corpo. Não envolve as células germinativas, que é o espermatozoide e o óvulo. Eles não participam da mitose. Eles vão participar de outro processo chamado meiose, tá bom? Mas aqui a gente vai falar só de mitose. Quando uma célula tem dois N's, esse N significa um número da metade de cromossomos de uma célula. Por exemplo, se a célula humana tem 46 cromossomos, esse N é a metade, ele vai ser 23, tá bom? 2 vezes 23 vai dar 46, ou seja, uma célula com 46 cromossomos, ela permanece ainda com os 46 cromossomos, sendo que aqui o cromossomo está duplicado, aí vai dar origem a duas células com cromossomos simples. Olhando para essa imagem, a gente entende melhor. Por exemplo, aqui os cromossomos estão simples. Durante a divisão da interfase, esses cromossomos aqui vão se duplicar, formando esse xizinho. De uma cromátide vai se transformar em duas, formando um X, beleza? E aí, durante a divisão, vai acontecer a separação dessas cromátides, dando cada um indo para uma célula diferente. Beleza? Esse vai para uma célula aqui, esse vai para outra, esse vai para uma célula, esse vai para outra. Então acontece essa divisão e o número de cromossomos ele se mantém. Por isso que de uma célula 2N permanece ainda 2Ns, porém com cromossomos simples. Beleza, pessoal? Então, como acontece esse processo de mitose? Começa com a interfase, alguns livros vai ter até a palavra interfase, tá bom? Que é onde acontece a duplicação do DNA, tá bom? O cromossomo simples se transforma em duas cromátides, né? Em dois DNAs. Aí passa para a próxima fase, chamada prófase, em que acontece o desaparecimento do núcleo, tá bom? O nucleolo também desaparece, que aqui lá dentro tem um nucleolo. Aqui os centríolos já estão divididos e eles começam a migrar para o lado oposto da célula. E aqui os cromossomos aqui, eles eram bem misturados aqui. Aqui estava na forma de carioteca, cromatina. Nessa cromatina o DNA começa a se enrolar, começa a se condensar e a virar esses cromossomos aqui mais condensados, né? O xizinho da Xuxa começa a ficar mais grosso, tá bom? E aí a gente passa para a próxima fase, a metáfase, em que os cromossomos se alinham no meio da célula, na parte equatorial da célula, tá bom? Cada centríolo vai colocar aqui um monte de proteínas chamadas fibras do fuso, que vão pescar uma banda do cromossomo. Vai pescar uma cromátide do cromossomo. Então essas fibras do fuso são formadas de proteínas chamadas tubulina, tá certo? E aí elas conseguem pescar uma parte desse cromossomo para poder puxar ele, cada um vai puxar uma metade. Então, na metáfase, os cromossomos estão altamente condensados e alinhados no meio da célula. Passando para a próxima fase, a anáfase, acontece o rompimento dos cromossomos e cada cromátide ela vai ser puxada para uma extremidade, tá bom? E depois finaliza com a telófase, que é os cromossomos começam a se descondensar novamente, começam a se despiralar, e aí começa a acontecer o aparecimento do núcleo novamente, tá bom? Sendo que a célula ainda não está completamente dividida, ela ainda está ligada aqui no citoplasma. O rompimento do citoplasma vai dar origem a um processo chamado citocinese, tá bom? Beleza? E tá aí. Então, eu tenho um nomezinho para facilitar esse entendimento para você. Né? Você foi para balada, conheceu uma menina chamada Ana, beleza? Ficou com Ana e aí pegou o telefone dela. O que é que você faz? Você é uma pessoa muito pegajosa. Você fez, prometa Ana telefonar, tá bom? Ó o bizu aí, prometa Ana telefonar. Então, pro de prófase, começa na prófase, tá bom? Meta de metáfase, né? Os cromossomos alinhados no meio. Ana de anáfase, o rompimento das cromátides.
e a migração para os polos. Telófase, de telefonar, né? Telófase fala do fim dessa divisão aqui, ó, e o aparecimento novamente do núcleo, tá bom? Da carioteca. E o rompimento, depois aqui já não está nesse nome, o rompimento do citoplasma é a citocinese. Tá ok, pessoal? Se eu for analisar no microscópio, eu vou encontrar isso aqui, tá bom? E aí eu vou conseguir analisar da mesma forma. Fase de intéfase, tá? Duplicação do DNA. Aqui na fase de prófase, é a condensação dos cromossomos, beleza? Aqui a metáfase, os cromossomos alinhados ao meio, a separação das cromátides na anáfase, cada um indo para um polo, o fim, tá bom? Da separação, que é a telófase, e a citocinese aqui, ó, a separação do citoplasma, dando origem a duas células. De uma, dando origem a duas. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.